Com a retomada segura, os concursos públicos estão de volta. Veja as dicas para se preparar para as provas. Sociedade Bíblica do Brasil realiza culto de lançamento do Dia da Bíblia e dá campanha de distribuição de 1 milhão de Novos Testamentos. Burnout, quando a rotina de trabalho se transforma num problema impossível de se administrar. Sábado de muitas atividades na IPP. Saiba como foram as programações que envolveram todas as idades. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o nosso Notícias do Bem deste feriadão. E aqui estamos nós para informar você, deixar você muito bem informado. Pelas próximas 2 horas você vai ter todas as notícias, né, nesses destaques que você acabou de ver aí no comecinho do programa, mas vai acompanhar também muito mais aqui no nosso Notícias do Bem. A gente tem agronegócio, a gente tem economia, a gente tem saúde, enfim, tudo aquilo que faz parte do nosso dia a dia também, né, Tainá, que precisa, a gente precisa estar por dentro, afinal de contas. Exatamente, é isso mesmo, Roberto. E você que está aí nos acompanhando, seja muito bem-vindo, né? Participe, fique aqui com a gente, né, acompanhando a nossa programação que acabou de começar. Quero mandar um abraço para todos vocês. Lembrando que eu fico muito feliz com a sua participação, então participe deixando sua mensagem aqui no nosso chat. Olha, eu já bati o olho juntamente com a mensagem. Já apareceu a mensagem. Com o nosso reverendo Marco Severo, que já deixou aqui, dizendo que está conectada à rádio Rumo ao Sertão, né? Notícias do Bem já sendo transmitida ali. E, claro, o Ricardo Raias aqui, Graça e Paz, aqui diretamente de Araçatuba, interior de São Paulo, acompanhando também Notícias do Bem. Então, participe deixando sua mensagem, compartilhando com outras pessoas, claro, e deixando o seu like, né, sua curtida aqui no nosso vídeo. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, aproveite e se inscreva. É importante que você faça a sua inscrição, que você acione aí as notificações, para que você possa ficar por dentro de tudo que acontece na IPP-TV e, é claro, na Igreja Presbiteriana de Pinheiro. Sempre que começar um programa novo, sempre que estiver começando um culto, um evento, você vai ser notificado, você vai acompanhar com a gente em tempo real aqui na nossa IPP-TV, tá certo, Tainá? Tá certo. Então, vamos lá, então? Vamos de notícia, então, para começar bem o feriadão. É isso aí. O Dia da Bíblia é tradicionalmente celebrado no 2º domingo de dezembro. Verdade. Nesse ano, a Sociedade Bíblica do Brasil vai aproveitar a data e distribuir 1 milhão de Novos Testamentos. O lançamento dessa campanha aconteceu aqui em São Paulo. Pastores e líderes de várias denominações marcaram presença no Café da Manhã Colonial e culto de lançamento da campanha 2021 do Dia da Bíblia. O evento foi na sede regional da Sociedade Bíblica do Brasil, em São Paulo. Esse dia é relevante porque o Dia da Bíblia não é apenas o dia no 2º domingo, mas todos os dias. Mas de uma forma especial, comemorar o Dia da Bíblia é lembrar sempre do que Deus fez das nossas vidas. A palavra do Senhor ela é viva e eficaz e é o único instrumento que pode transformar vidas. Então, como pastor batista, como ordem dos pastores batistas do Brasil, seção São Paulo, estou feliz em poder representar os batistas de São Paulo nessa ocasião. Porque nós sabemos da relevância da Bíblia para o ensino da palavra de Deus. Não há como, de fato, ensinar as verdades de Deus sem as Escrituras. Então, para nós, estar aqui é um grande privilégio, é uma bênção, uma dádiva, e nós estamos aqui para prestigiar esse evento, tendo a certeza de que a Sociedade Bíblica realiza um trabalho de relevância nacional e internacional, e por isso, então, nós estamos prestigiando esse evento e deixando aqui o nosso abraço e falando, então, com a nossa presença, que nós estamos felizes com este momento, com este culto de adoração que a Sociedade Bíblica está prestando a Deus, e participamos deste momento com alegria. Celebrado no 2º domingo de dezembro, o Dia da Bíblia tem como objetivo chamar a atenção dos brasileiros para a importância das Escrituras na vida e na sociedade. O tema deste ano é a Bíblia e o Jovem. Todo ano, a Sociedade Bíblica do Brasil ela lança um tema para que as igrejas trabalhem o Dia da Bíblia, que é o 2º domingo de dezembro, onde todos nós
celebramos com alegria o Dia da Bíblia, que é uma lei federal, inclusive. Então, todas as igrejas devem se permitir a celebrar esse dia, louvando a Deus em primeiro lugar pela sua palavra, mas ao mesmo tempo distribuindo essa palavra. E a temática nesse ano é a Bíblia e o jovem, onde a gente quer convidar os pastores a incentivarem os seus jovens a cada vez mais amarem a palavra de Deus, viverem a palavra de Deus e compartilhar essa palavra. O culto contou com louvores e a administração do presidente da Sociedade Bíblica, pastor Ezequias Soares. Cumprimentar a todos com a doce paz em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Durante o evento foi lançada também a campanha de distribuição de 1 milhão de Novos Testamentos. As entregas serão feitas pelas igrejas parceiras da SBB no Dia da Bíblia. A proposta é engajar as novas gerações com a palavra de Deus. O despertamento dos jovens para a distribuição da palavra de Deus, porque com os anciãos, os idosos estão a experiência, mas com os jovens está a força para a evangelização, para a distribuição. E nós esperamos que a mocidade da igreja, a juventude seja mobilizada na distribuição da palavra de Deus, nessa campanha de 1 milhão de Novos Testamentos distribuídos para o povo brasileiro. Representantes da Igreja Presbiteriana de Pinheiros também marcaram presença. Primeiro, porque somos parceiros da Sociedade Bíblica do Brasil, como Igreja Presbiteriana de Pinheiros, como Junta Missionária, como editora Hebron, somos parceiros dessa grande agência missionária de propagação da Palavra de Deus, que é a Sociedade Bíblica do Brasil. Então, estamos hoje aqui prestando toda a solidariedade, participando com pastores de diversas denominações e igrejas, comemorando já, iniciando a comemoração sobre o Dia da Bíblia, especialmente a campanha A Bíblia e o Jovem. Essa data é uma data extremamente importante. É uma data em que nós vamos estar comemorando juntos, né, o Dia da Bíblia. E eu entendo que a palavra de Deus é a coisa mais importante que a gente pode e deve transmitir às futuras gerações. E eu estou extremamente feliz de poder estar nesse evento, participando desse evento como editor Hebron e como Igreja Presbiteriana de Pinheiros. No culto, uma portadora de deficiência visual, assistida pelos projetos socioassistenciais da SBB, recebeu uma Bíblia em braille de presente. Demonstração de que no Dia da Bíblia, a palavra deve chegar para todos. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Muito bacana, né? A gente já teve a oportunidade de falar a respeito dessa campanha que vai acontecer no segundo domingo de dezembro em todo o Brasil. Então as igrejas parceiras vão receber os kits e vão poder distribuir no mesmo dia, ao mesmo tempo, 1 milhão de Novos Testamentos, Salmos e Provérbios. É uma edição especial da Sociedade Bíblica Brasileira e esse foi o culto que lançou essa campanha. Bem bacana. Muito bacana mesmo. E o sábado foi de muitas atividades aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Verdade. O Notícias do Bem acompanhou toda a programação que reuniu membros de todas as idades. Confira um trechinho da reportagem especial de hoje. O sábado começou com a palestra do diácono Oswaldo Cera, no Café dos Homens, da UPH. Ele falou sobre as marcas na vida do homem. À tarde, os adolescentes se reuniram para o culto da UPA. Além dos louvores, o pastor Tiago Henrique ministrou sobre seguir o chamado de Deus. Também teve muita diversão no encontro com os jogos. Os adolescentes ainda aproveitaram outros momentos de comunhão. No mesmo horário, a pedagoga e escritora Luciene Massaro trouxe para o Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Autistas, o GEPANDA, a palestra prática com o tema ludicidade e momentos de brincadeiras. E mesmo sem combinar nada, o Nicolas, de 9 anos, portador de autismo, marcou o encontro com a participação dele. E existem crianças de um jeito ou outro. Ninguém é igual. Pelo menos não totalmente. Porém, todos
têm direitos iguais. Já no fim da tarde foi a vez do último culto impacto deste ano. Centenas de jovens vieram para o encontro que teve como tema Marcas do Verdadeiro Avivamento. A pregação foi com o pastor Felipe Niel. A necessidade do avivamento foi estudada em 2 momentos pelos jovens. É muito bom a gente estar em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Tem sido muito especial aprofundar na palavra. Faz muito tempo que a gente não se reúne mesmo. Eu sinto que agora foi mais pra valer mesmo. Então é muito bom poder rever os amigos, estudar a palavra e, além de tudo, ter uma palavra que conforte o nosso coração em meio de tanta ocorrência, tantas notícias ruins. Então é muito bom poder estar aqui e estudar a palavra. O Impacto é um ministério da UMP Pinheiros. Foram 8 cultos durante 2021. Pois é, esse é só o resumo, né? Tem a reportagem completa ainda para você, mostrando detalhadamente todas essas programações, mostrando como tudo aconteceu aí na nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Bom, vamos continuar aqui, Vamos né? continuar, né? Usar o rap... Você vai ler? Não, pode ler. Vamos lá? Não, tem gente participando aí? Tem Então gente vamos lá. participando, me empolguei aqui, ó. Raízes Profundas, tá mandando um abraço diretamente de Portugal. Olha só que legal. Bacana, hein? seja muito bem-vindo. Bom ter você aqui. E Maria Gloriette também, tava com saudade da Maria Gloriette, tá aqui com a gente. E a Sandra Regina também participando da nossa programação. Você que tá acompanhando nesse feriadão, deixa aí a sua mensagem pra gente também, né? Ai, sabe quem tá aqui com a gente? A Adriana Honório. Um abraço pra Adriana, obrigado pela audiência. Pode continuar. Vamos lá. Usar o rap como meio de evangelização nas comunidades. Esse trabalho vem sendo desenvolvido pelo músico e rapper Silvio Gomes, aqui em São Paulo. Ele leva a mensagem do evangelho em bairros carentes e pontos conhecidos da cidade, como a Avenida Paulista e o Viaduto do Chá, por exemplo. É, exatamente. E o Silvio vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem, neste feriadão, para contar um pouco mais sobre esse trabalho missionário que ele desenvolve, batizado, né, de 1, de 2 ou 3. Você também pode participar com a gente, deixe sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. Contamos com a sua participação, então participe, deixe sua mensagem. E não só com essa entrevista, mas com toda a nossa programação. Então interaja aqui conosco. É verdade, vamos falar de missões urbanas hoje, né? A gente já falou de tantas formas de missão, né? De tantos projetos missionários. Hoje a gente vai falar especificamente desse de missões urbanas. Ele vai até as comunidades. E assim como nós vimos, por exemplo, o Gauchinho, né, de Cristo, que usa a música característica, né, lá do Rio Grande do Sul, para evangelizar. No caso dele, ele usa o rap. A gente vai falar um pouco mais também a respeito de como é que ele usa o rap como acesso, né, até essas comunidades para levar a palavra. Exatamente. Com o avanço, né, da vacinação e a retomada segura, os concursos públicos estão de volta. No momento são mais de 120 oportunidades em todos os estados do país, mas para conseguir uma das mais de 15 mil vagas abertas, é preciso se preparar e se preparar muito. Mas quem vai falar ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é a professora Vandinara Lopes, que já está com a gente. Professora, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Quando a gente fala em se preparar para concurso público, a gente fala em dedicação extrema, né, professora? Olá, exatamente. Bom dia a todos, aos espectadores aqui do canal. Obrigada aí pelo convite para falar sobre concursos públicos. Eu que sou servidora pública aí há mais de 11 anos, né, na carreira fiscal, e professora e mentora para concursos também. Exatamente, eu costumo dizer que os alunos, né, os candidatos, eles não se preparam para ser aprovados, eles se preparam para realizar um sonho de vida, porque a aprovação, a estabilidade, um cargo que permita ali uma remuneração compatível com as atribuições e, consequentemente, que permita, né, a ter uma vida mais confortável junto com a sua família, é o objetivo daqueles que, no período atual, precisam abrir mão de muita coisa, de muito tempo com a família, de lazer, para dedicar aos estudos. Então, realmente, agora com esse período, né, ficou muito represado aí os concursos em função da pandemia, mas agora, com a estabilização aí da situação, voltaram os editais e hoje nós temos muitas vagas abertas, né? Muitos editais abertos. Mas qual é o problema e a principal dificuldade, né, que os concurseiros enfrentam? É justamente nesse primeiro momento, quando eles veem muitas oportunidades e decidem, vou prestar o concurso. E aí, ok, vem os editais abertos, se inscrevem, fazem a prova e aí vem aquele choque. Opa, mas não é somente isso, né? Eu preciso de uma preparação prévia à abertura dos editais. E é justamente aí
e eu costumo dizer que é a maior dificuldade. A maior dificuldade não são as matérias, né? Hoje em dia a gente tem tantos cursos, cursinhos online, enfim, material disponível na internet, e os conteúdos a gente acaba aprendendo. O mais complicado é ter a disciplina, a regularidade para estudar, mesmo quando esses editais ainda não estão abertos, né? Se você vai conversar aí com os aprovados nos últimos grandes concursos, Polícia Federal teve concurso, Polícia Rodoviária Federal, você percebe que a preparação começou bem antes, né? Bem antes do edital ser publicado. E aí que vem a dificuldade de muitos candidatos, de conseguir manter uma rotina de estudos, estudar todos os dias ali, mesmo quando o edital ainda não está preparado, né? Então, essa é a primeira orientação que eu dou aí para quem se animou, enfim, está vendo que realmente o cenário voltou a ficar bastante favorável para os concursos públicos, tenha um pensamento de médio prazo, né? Tenha um pensamento de médio prazo, organize a sua rotina, inclua os estudos na sua rotina, pensando que você precisa começar essa preparação hoje, para que lá na frente, meses à frente, quando os editais saírem, você esteja aí sim, já num nível de disputar essas vagas, né? Uma pergunta, qual que é a idade ou qual que é o período, né, em que a gente deve começar a se preocupar com esse preparo para concursos públicos, né? Existe uma idade, existe uma mentalidade, um momento certo para que haja essa preocupação, para que comece a estudar, buscar esse conteúdo? Perfeito. Na verdade, nós temos concursos tanto de nível médio como de nível superior. Então, uma vez que você tenha concluído ali o nível médio, tem a maioridade, você já pode iniciar a sua preparação para concursos, né? Mas quanto mais alto o nível do concurso, quanto mais maiores as remunerações, as exigências, né? E aí nós temos concursos da área fiscal, da carreira jurídica, que já exigem uma preparação bem maior. A gente já tem candidatos que estão terminando a faculdade, já estão começando essa preparação para esses concursos, justamente porque são muitas matérias, né? Então, não tem idade, né? Tem pessoas que 35, 40, 45 anos se veem ali não satisfeitas, né, com a sua rotina de trabalho, com aquilo que conseguiram conquistar dentro da iniciativa privada ou, enfim, na sua profissão atual, e veem nos concursos públicos uma possibilidade de mudar de vida. Então, não temos um limite de idade, mas o mínimo seria ali a maioridade, né? É verdade. Agora, professora, tem um tempo mínimo para se estudar, para conseguir passar num concurso público? Depende de cada um. Tem que estudar pelo menos um ano, tem que estudar. A gente vê pessoas estudando anos e anos e anos seguidos e acabam não conseguindo passar, enfim. Mas dá para estudar menos tempo e passar de primeira? É muito difícil passar de primeira. Como é que funciona esse processo no concurso público? Porque a gente vê de tudo, né? Perfeito. Eu vejo que é possível passar num tempo razoável, né? Em concursos aí com uma certa complexidade em menos de um ano. Mas como você falou, é muito comum a gente ver pessoas estudando anos e não conseguir esse resultado. Mas isso vem muito mais em função de não saber estudar para concurso, de não ter um método, de não saber revisar, de não saber fazer um ciclo de estudos, e com mais um porém, né? A gente vê muitas pessoas dizendo, não, eu estudo há 5 anos para concurso e não passei. Mas tem que fazer aquele questionamento, você realmente estuda 5 anos? Ou nesse período saíram alguns editais e você decidiu fazer? Ou você estuda com regularidade todos os dias, X horas, independente dos editais? Então, é difícil a gente encontrar alguém que estude tantos anos, com método, com regularidade, e não atinge os objetivos. Então, a primeira coisa é essa, é você definir um método de estudo, como você vai estudar, saber estudar, como revisar, como criar um ciclo de estudos, né? E ter disciplina para fazer isso dia após dia, né? A gente costuma medir ali o tempo de estudo em horas líquidas, né? Por quê? Porque aí você cronometra o tempo que você estuda porque é muito fácil, né? 2 pessoas que estudam há 1 ano, se uma estuda 6 horas por dia e outra estuda 3, o fato das 2 estudarem há 1 ano, né, não quer dizer que estejam ali com o mesmo tempo de dedicação. Uma está com o dobro do tempo que a outra. Eu acredito que aí, a partir de 1.000 horas para concursos de nível médio, ou que não tem uma complexidade muito grande, a partir de 1.500 horas
de estudo para concursos que tenham uma exigência um pouco maior, já é possível você chegar no nível de prestar uma prova realmente disputando. Mas, importante, né? Esse estudar, ele precisa ser da maneira correta e com regularidade, ou seja, eu realmente decidi que vou prestar concurso público, então eu separei X horas do meu dia para estudar, né? Não pode ser eu estudo essa semana, outra não. Estudei, mas aí não saiu o edital, aí eu parei. E esse tempo, né, tem que ser realmente de estudo efetivo. Eu costumo dizer, trate a preparação para concurso como o seu trabalho. O seu trabalho você não falta quando tá, hoje eu tô cansado, hoje eu tô com dor de cabeça, Hoje eu não quero. Acho que hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar doente. Roberto, sabe que hoje eu queria ir embora? Por quê? Também Porque queria, hoje eu tô com porque hoje é vontade véspera de de ir feriado. embora. Tô Não disposta. pode, né? Não dá. A senhora estava falando a respeito de estudar certo. Perguntar isso. Né? Porque falou da regularidade, ok, entendemos essa questão de horas mínimas, sei lá, 1.500 horas no mínimo, né, acumuladas, mas você falou de estudar certo para concurso. É diferente estudar para concurso? Quais são as diferenças, professora? Perfeito. Bom, a gente faz ali a nossa graduação, né? Quem estuda direito, estuda lá em 5 anos, todas aquelas cadeiras do direito, matemática, física, enfim, né? E nós temos essa forma de estudar, o estudo acadêmico, que a gente aprende na escola, depois na graduação. E é comum que quando a gente decida estudar para concurso, a gente simplesmente pensa em reproduzir aquilo que a gente sabia até então de estudos, né? E aí que realmente vem um outro fator que nos leva a demorar bastante nesse período até a aprovação. Eu repeti a forma de estudo acadêmico no estudo para concurso. Por quê? Bom, então, lá no estudo acadêmico eu estava com uma formação, uma área de conhecimento. Veja que no concurso você tem que estudar matemática, você tem que estudar direito, ou seja, são várias áreas de formação. Lá, no estudo acadêmico, o meu objetivo, né, é dominar ao máximo a teoria. Eu vou ser exigida depois na minha profissão da maneira mais ampla possível, nem tenho como prever. Então, o meu foco principal é a teoria, dominar ao máximo aqueles assuntos. Já no concurso, eu costumo dizer que no concurso a gente não estuda para ficar doutora em nenhuma matéria, a gente estuda para acertar questões de prova. Então, esse estudo precisa ser bem mais objetivo. Enquanto no estudo acadêmico eu tenho aquela preocupação em aprofundar na teoria e tudo mais, e as questões são muito mais até residuais, né, como uma forma do professor avaliar os seus alunos, no estudo para concurso você precisa fazer um pouco do caminho inverso. Lógico que você tem que estudar a teoria, mas você faz esse estudo da teoria não com esse objetivo de se aprofundar, de ter uma visão, né, completa daquilo, mas de partir para as questões e entender o que a banca cobra e como que isso cai em concurso. Porque seu objetivo aqui não é ter aquele domínio amplo do conteúdo quando você vai ser um advogado, um matemático, um físico, enfim. Não, aqui você precisa acertar questões de prova. Então, mudar um pouco dessa mentalidade de se preparar, não necessariamente tendo que dominar o conteúdo como um todo e ficando um tempo enorme na teoria, mas partindo desde o início para a prática de questões de prova para entender como aquilo é cobrado em prova. E aí sim, você vai se aprofundar, vai estudar mais ou menos, mas depois de saber o que eu preciso saber e o quanto eu preciso saber para acertar questões de prova, né? Então, inverte um pouquinho a lógica. Enquanto no estudo acadêmico eu quero estudar o todo e depois vamos ver como que eu vou ser exigida, posso ser exigida de várias formas. No concurso você tem que ter mais essa objetividade. Como que isso cai em prova? O que eu preciso saber? E aí sim, você se dedica mais com esse objetivo e nesse sentido daquilo que é cobrado em concurso. Muito bom. E agora com essa retomada, como que vocês veem esse novo momento, esse mercado, eu posso dizer, né? Dessa demanda reprimida, né? Estavam ansiosos, eu acredito que muitos ali jogando a pesquisa, né? Fazendo momentos de pesquisa, e agora temos tantas vagas, né? Como é que tá essa ansiedade agora? Mas aí também cresce cresce a relação de candidatos-vaga também? Cresce um pouco, mas a relação de candidatos-vagas, ela é uma informação que não deve preocupar tanto o aluno, porque se você pega um concurso, né, e quando eu digo, isso é dos mais simples ao mais complexo, mas quanto mais complexo, mais verdadeiro isso é. Na maioria das vezes você tem 15 mil inscritos naquele concurso, talvez 1.500, 10% estejam realmente preparados e aptos a disputar as vagas, né? Porque os outros aconteceu o quê? Passou ali na banca de jornal, viu o edital,
viu a remuneração e disse, opa, vou fazer essa prova, eu tenho os requisitos, né? E aí ele vai e faz, mas aí chega lá e descobre, não, eu tenho que começar uma preparação bem antes ao momento em que o edital está ali na banca já, né? E aí aquele grupo que realmente consegue ter essa disciplina, fazer essa preparação de médio prazo, dificilmente é mais do que 10%. Então, o que acontece hoje com essa chuva aí de editais é que vem justamente para premiar esses concurseiros, né? Que mantiveram, mesmo nesse período da pandemia, difícil, não saía edital, né? E nada de notícia boa, mas ainda assim conseguiram manter uma rotina de estudos. Então, vai premiar, com certeza, esses concurseiros que já tinham entendido isso. Não adianta eu esperar o edital sair para eu me preparar, eu tenho que fazer isso com antecedência. Mas, óbvio, né? Quanto mais vagas, baixa a nota de corte, que a gente chama, né? Que é aquele percentual de acerto do último candidato. Se eu tenho muitas vagas, os bem preparados entram, né? Os muito bem preparados entram e a gente consegue baixar até um pouquinho aí a nota de corte. Mas certamente, né? Num cenário onde a gente sempre vê questões aí de desemprego, né? Ou de remunerações não muito atrativas, o serviço público atrai muita gente bem preparada, né? Que vem aí meses e meses estudando, até porque sabe que depois da aprovação, né, vai ter essa estabilidade, essa tranquilidade de não ter, né, que se preocupar. Será que mês que vem, ano que vem, eu tenho emprego, não tenho? Então, vale a pena investir no projeto e muitas pessoas já perceberam isso e por isso se preparam dessa maneira que eu falei, profissionalmente, né? Ou seja, É verdade. a responsabilidade que dão ali ao seu trabalho. Boa, Então, é isso mesmo. com certeza, muita oportunidade, mas é um projeto, né, que exige dedicação, que exige foco e disciplina para estudar aí por um tempo. É verdade. E quando a gente chega na reta final, né? Falamos aí dessa preparação toda, dessas horas mínimas aí que o candidato deve estudar e tal. E quando chega ali na última semana, na véspera, como é que controla a ansiedade? Vale a pena fazer uma revisão geral? Não vale? Quais são as dicas para a última hora? Até porque a gente tem concursos aí que vão acontecer agora na próxima semana pelo Brasil. Então, assim, para quem vai prestar concurso agora nas próximas semanas, quais as suas dicas aí para esse último momento? Perfeito. Eu vejo que ali as últimas 2, 3 semanas vale a pena separar assim para revisão, né? Às vezes o aluno pega aquela última semana, últimas 2 semanas ali, não, vou fechar, falta esse conteúdo e não revisa. Aí, ok, ele chega lá, lembra dos 2 últimos conteúdos, mas todos os outros 20, 30 conteúdos que ele viu ao longo do tempo, ele não lembra. Então, vale mais a pena você daqui a pouco até, ok, vou parar aqui, isso aqui não deu tempo de ver, mas garantir que tudo aquilo que você estudou, você conseguiu retomar nesse período, né? Trazer para a memória recente nesse período pré-prova. Então, a revisão ela é bem importante, justamente para não chegar na prova e não olhar para as questões e, isso aqui eu já vi, mas eu não, isso aqui eu também já vi, mas eu não, que é muito comum os alunos saírem da prova dizendo isso, né? Não, eu até sabia dos assuntos, mas eu não tinha aquela certeza para responder. Faltou revisar, faltou trazer o conhecimento aí para o período recente, né? Essa questão da ansiedade, ela é realmente um fato, né? Muita gente fica muito ansioso, porque afinal de contas, né, você se dedicou, se preparou e tem ali 1 dia, às vezes 2 dias para aplicar, né, esses meses aí de preparação. Então, alguns casos, né, são até casos que não adianta, vão precisar de um auxílio profissional para tratar isso, mas eu vejo que o que funciona muito bem, né, para a ansiedade a atividade física ajuda bastante a gente controlar a ansiedade, né? Nessas últimas 2 semanas, 3 que eu comentei sobre a revisão, dá um pouquinho de desacelerada, procura dormir bem, chegar na prova ali tranquilo, com o sono em dia, para realmente conseguir estar concentrado, né? E fazer uma boa prova. A ansiedade, ela também diminui um pouco à medida que você pega experiência. Então, fazer provas também faz parte da preparação, né? Eu costumo dizer, se você tem um concurso que, nossa, essa é a carreira que eu quero seguir, não faça dessa a sua primeira prova. Faça 1, 2, 3 provas antes, mesmo que não seja exatamente na mesma área, mas para você já se ambientar com aquela situação de ter um tempo limitado para fazer a prova, né? Daquela pressão de prova, e assim, quando chegar na sua prova, no seu concurso ali dos sonhos, você já está mais ambientado e já consegue controlar melhor a situação e controlar melhor a ansiedade.
Ia falar justamente disso, né? Da questão de ir pegando a prática mesmo, porque não são pegadinhas, mas são perguntas que às vezes nós não estamos muito habituadas, são perguntas de interpretação que às vezes é importante fazer para você ir se acostumando com um perfil, né? treinando, né? Eu ia perguntar se vale a pena a gente ir testando, né, outros tipos de concurso, outras provas, antes de chegar na tão sonhada vaga, né? Mas acho que já foi respondido. Vale a pena, né? Aliás, Vale a pena, é precisa. indicado, inclusive, né? É um tipo de preparo, né? Com certeza, mas um dos pontos também que separa, que distingue aquele estudo acadêmico do estudo para concurso, é justamente a necessidade de você resolver muitas provas de concursos anteriores. Então, não só o fazer prova, né? Porque fazer prova às vezes envolve viajar, inscrições, né? Mas você pode baixar as provas, temos sites especializados só com questões de provas anteriores comentadas para o professor. Então, isso você não pode deixar de fazer. Desde o início da preparação, resolver muitas questões de provas anteriores, né? Justamente porque, lógico que as questões são inéditas, mas a forma de cobrar se repete. Os examinadores das bancas são os mesmos, né? Então, à medida que você já resolveu muita prova de concurso, você já começa a direcionar, inclusive, o seu estudo teórico. Você sabe como que isso é cobrado, como cai em prova. Então, questões de provas anteriores, isso é fundamental você resolver desde o início da preparação. E fazer algumas provas ali também, porque é diferente, né? É aquele famoso jogo é jogo, tem, né? É verdade. Professora, gostaria que você deixasse seus contatos, se você tem algum canal no YouTube ou no Instagram, algum espaço onde você costuma deixar algumas dicas. Por favor, divulgue, compartilhe com a gente, para quem tiver interesse de acompanhar e aprender mais também, né? Pegar alguns conselhos aí para se preparar para essa nova fase, né? Dessa retomada dos concursos. Claro, com certeza. Eu tenho sim meu canal no YouTube, que é Vandinara Lopes, e tem meu Instagram, que é @Vandinara, que diariamente eu respondo perguntas lá dos concurseiros. Inclusive, essa semana, começa hoje, né? Toda semana, de segunda a sexta, às 20 horas, 5 aulas ao vivo e gratuitas, nas quais eu vou ensinar justamente esse passo a passo. Como estudar para concurso. O nome do evento é Semana do Concurseiro Avançado, que é justamente falar sobre isso, né? 3 anos, 4 anos, 5 anos, pode ser um prazo menor? Pode, né? Eu entendo ali que 1 ano, 1.500 horas é um tempo suficiente para você estar preparado para passar nos concursos de alto nível, né? Isso se estudado com método e com disciplina, com regularidade. Então, a ideia dessa semana, desse evento, é trazer, né, para os concurseiros o que eles devem evitar e o que eles devem fazer. Porque uma coisa que a gente percebe quando a gente conversa com os aprovados ali, é que quando eles chegam nesse nível de aprovação, quando chegam ali no seu último concurso, no concurso que foram aprovados, eles estão estudando todos muito parecido, a forma de estudar, de revisar, de resolver questões. A questão é como eles chegaram nisso, né? A tentativa erro, às vezes, leva realmente 3, 4, 5 anos. Então, a ideia é, se você aprender, né, qual a forma de estudar desses concurseiros e não cometer os erros que eles precisaram cometer para aprender, para chegar nesse nível, você abrevia, né, o seu tempo de preparação. Tá certo, obrigado. Tá certo. A Tainá já está seguindo, @Vandinara, tá aí na tela, inclusive, para você que está acompanhando o nosso Notícias do Bem, @Vandinara. Você que vai prestar concurso público, tem dicas preciosas aí no Instagram. Eu já bati o olho aqui, eu já mostrei, gente. Vale a pena, você que tem como meta, você que tem interesse, você que busca como uma oportunidade concurso público, entra lá, tem dicas especiais. E é muito legal isso, você ter alguém de referência, um profissional que dedica esse tempo mesmo, né? Para preparar um material de conteúdo tão mastigadinho, tão detalhado, tão assim, né? Porque tão prontinho. Então vale a pena, entra lá. Eu falo assim, ó, rede social temos tantas, né? Mas quando é boa, a gente compartilha aqui mesmo, divulga, para que mais pessoas possam seguir ali, né? E poder ter dicas tão preciosas, assim, tão boas. Professora Vandinara Lopes, especialista em concurso público, participando com a gente aqui no nosso Notícias do Bem, nesse feriadão. Professora, obrigado pelo seu tempo aí no feriado, participando, atendendo a gente. Volte sempre, viu? Notícias do Bem sempre à disposição. Boa semana.
Tá ótimo, muito obrigada, uma boa semana a todos. Tchau, tchau. Certo. Obrigada, Obrigada. professora Vandinara. Dicas preciosas aí para essa galera. E não é pouca gente, não, né? Que está se preparando para concurso público ou quer se preparar para concurso público, né? Enfim, vale a pena ficar de olho. É isso mesmo. Agora é hora da gente, né, viajar pelo Brasil com o reverendo Mariano Alves Júnior na coluna Pelos Campos JMP. Hoje ele vai mostrar pra gente a visita na terceira igreja presbiteriana de Marília, aqui no interior de São Paulo. Olá, irmãos. Hoje tivemos um privilégio maravilhoso de receber aqui em nossa igreja o reverendo Mariano, diretor da Junta de Missões lá da igreja de Pinheiros. E que privilégio maravilhoso, como isto foi espetacular, porque traz motivação para a nossa igreja, nos ajuda a enxergar melhor ao nosso entorno. E Marília é uma cidade muito próspera, uma cidade que poderia estar muito lá na frente, mas devido às circunstâncias e talvez até ao nosso próprio comodismo, nós temos deixado de fazer aquilo que nós poderemos fazer, o potencial que nós temos, tanto como igreja local, como em região, não é? E eu creio que a vinda do reverendo Mariano não foi uma coisa por acaso, não foi algo assim planejado pelo coração humano, mas de uma maneira especial eu creio que foi uma obra que Deus está realizando, que Deus começou a fazer para nos ajudar, nos abençoar e especialmente nos motivar a enxergar ao nosso redor aquilo que nós podemos fazer. Eu quero agradecer muito à Igreja de Pinheiros, a Junta de Missões, pelo trabalho que está fazendo e desenvolvendo através da vida deste casal para a glória e honra do Senhor. Deus nos abençoe e até breve. Olá, graça e paz. Estamos em mais um Momento Missionário. Aproveitamos aqui para abraçar você que acompanha toda a programação da IPP TV, a sua TV missionária. Estamos aqui em Marília, na terceira igreja presbiteriana. Hoje participamos da escola dominical. O pastor Ademir Ramos de Novaes, que é o pastor da igreja, amigo querido de muito tempo. Trabalhamos juntos na Junta de Missões Nacionais. E hoje também um dia especial, o seu aniversário, 70 anos de pura saúde, né, e graça. Hoje estivemos na escola dominical, estamos aqui em visita à região, vamos também a um outro local aqui em Marília, onde estará sendo implantado mais uma igreja, nascendo no interior de São Paulo. Então contamos com a oração de vocês, a contribuição de vocês e a divulgação de vocês. Se você ainda não fez a sua assinatura no canal da IPP TV, faça hoje e seja também um missionário virtual. Que Deus nos abençoe. Um abraço, pastor Mariano, direto de Marília, para vocês. Muito bom, né? A joia. Pastor Mariano sempre viajando, né? Sempre trazendo as notícias dos campos pra gente. E agora é hora de saber como fica o tempo no Brasil para este feriado, hein? Feriado com possibilidade de chuva em boa parte do país. Só o Nordeste não tem previsão de chuva. São Paulo vai ter sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite com muitas nuvens, mínima de 15 e máxima de 24 graus. Em Arraial do Cabo, interior do Rio, sol com muitas nuvens e pancadas de chuva a qualquer hora do dia. As temperaturas variam entre 16 e 24 graus. No sul do país, Blumenau tem previsão de sol com algumas nuvens. Não chove em nenhum momento do dia, mínima de 18 e máxima de 30 graus. Em Anápolis, no centro-oeste brasileiro, sol com algumas nuvens, chove rápido a qualquer momento, mínima de 20 e máxima de 26 graus. Região Nordeste, em Mossoró, os norte-riograndenses vão ter sol com algumas nuvens, não chove. As temperaturas variam entre 22 e 35 graus. Em Manaus, capital do Amazonas, previsão de sol e aumento de nuvens de manhã. Previsão de chuva rápida durante o dia e à noite, mínima de 24 e máxima de 32 graus. Tempo passado a limpo, a Lídia Dica tem um recadinho muito especial pra gente.
Agora eu quero apresentar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto é estar em um ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou desenvolve coisas novas, né? Além de produzir tintas da melhor qualidade, a Qualivinil pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site qualivinil.com.br. Então, nossa dica de hoje para você se inspirar, para você transformar, para você decorar, use Qualivinil. Pronto, você que vai decorar, reformar, construir, Qualivinil. Boa. Depois do intervalo, o reverendo Hernandes Dias Lopes lança um novo devocionário pela editora Hebron. Pois é, e ainda, o rap como meio de evangelização nas comunidades. Você vai conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo músico e rapper Silvio Gomes aqui em São Paulo. Ele leva a mensagem do evangelho em bairros carentes e também em pontos conhecidos da cidade, como a Avenida Paulista e o Viaduto do Chá. O Silvio vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem deste feriadão para contar um pouco mais sobre o trabalho missionário que ele desenvolve, batizado de Onde 2 ou 3. Você também pode participar com a gente. Deixa aí a sua pergunta ou faça o seu comentário no chat do nosso canal, não só sobre esse assunto, né, mas fale também a respeito de todos os temas aqui no nosso Notícias do Bem. Diga de onde você está falando, onde você está curtindo o seu feriadão, se você está em casa, está trabalhando, está viajando, enfim, interaja conosco. Nós esperamos você. O Notícias do Bem vai para o intervalo, voltamos já já. Não saia daí. Toda terça e quinta-feira, às 9 da manhã, você tem encontro marcado com o reverendo Mariano Alves Júnior e o Café Prosa e Missões. As notícias dos campos missionários, louvor em ritmo de viola e um bate-papo animado para começar bem o seu dia. Sejam bem-vindos aqui no Café Prosa e Missões de hoje. Horário alternativo aos domingos, às 7 da manhã. Café, Prosa e Missões, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Todas as tardes, você é nosso convidado especial da nossa Roda de Conversa. Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Temas do dia a dia debatidos à luz da Bíblia, de forma leve e descontraída. Aqui não tem conversa fiada, mas tem teologia, dicas práticas e música boa. Entre nesse grupo. É logo após Notícias do Bem, o nosso encontro aqui no Conversa da Tarde. Eu conto com a sua participação, sua interação no chat para a nossa conversa ficar mais legal, mais animada, tá bom? Conversa da Tarde, de segunda a sexta, 1h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. O passado já não mais tem poder, pois o novo sou, nele vou viver, posso falar. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Aos seus pés vou me lançar. É tempo de crescer em conhecimento do nosso Deus. O programa Sã Doutrina faz você se sentir em sala de aula com o pastor Nilson Júnior. O Sã Doutrina é o programa da Igreja Presbiteriana de Pinheiros que oferece a você gratuitamente um curso de teologia reformada. Pegue o seu caderno e aprenda sobre teologia bíblica, teologia sistemática e doutrinas bíblicas. Para você
alargar o seu conhecimento e aprofundar também o seu conhecimento sobre o Senhor Jesus Cristo. Toda quinta-feira, 9h30 da noite, aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Estamos de volta, notícias do bem desse feriado, lembrando que o nosso encontro é de segunda a sexta, sempre a partir das 11h30 da manhã, e nós temos horário alternativo, né, a partir das 18 horas, se você não conseguir assistir o nosso programa ao vivo às 11h30, não tem problema, às 18 a gente tem encontro marcado aqui na IPP TV, a sua TV missionária, né, Tainá? Isso mesmo. Então participe, fica aqui com a gente, participe dessa programação, você pode acessar pelo IPP Play e acompanhar todos os programas, ver e rever ali tudo que você, né, às vezes você não conseguiu acompanhar, não assistiu. Ou quer rever, né, uma entrevista, uma reportagem, uma coluna, tá tudo lá no IPP Play para você. Fica tranquilo que lá você pode ter acesso. Quero aqui mandar um abraço para a Maria Valdira, que está aqui acompanhando, assistindo Notícias do Bem. Ela diz que assiste todos os dias. A Delva também está mandando um abraço para a gente, diretamente de Uruará, no Pará, e a Wanda também acompanhando a nossa programação e manda um abraço especial para todos os telespectadores também, viu? Ela tá mandando um abraço para vocês também, que tá acompanhando a programação. Então é isso, participe, deixe sua mensagem. Você já ouviu falar na síndrome de burnout? É um distúrbio psíquico causado pela exaustão extrema, sempre relacionada ao trabalho. Verdade, essa condição também é chamada de síndrome do esgotamento profissional e afeta quase todas as áreas da vida da pessoa. Mas quem está com a gente ao vivo no Notícias do Bem para falar sobre esse assunto é a psicóloga Raíssa Fonseca. Não só falar sobre esse assunto, né, mas também dar dicas de como podemos evitar, né, o burnout nas nossas vidas. Doutora Raíssa, seja muito bem-vinda, é um prazer receber a senhora aqui no nosso Notícias do Bem. Obrigada de estar aqui com esse convite de vocês. Tá certo, o prazer é todo nosso em recebê-la. Deu uma travadinha aí, mas agora parece que vai. Deu? Deu, não, mas agora foi, acho que agora foi. Primeiro explica pra gente, então, o que é síndrome de burnout. A gente ouve falar, na verdade, há pouco tempo, né, esse nome, burnout. É um nome que não era muito conhecido, mas a síndrome, pelas suas características, me parece que é algo que já devia fazer parte, né, enfim, da vida profissional de muita gente, né, doutora? Muita gente. Burnout significa extinguir, né? Então, acabou. E aí, o excesso do trabalho é muito característico por causa do excesso do trabalho. Então, traz um estresse muito grande, você começa esgotamento, você tem várias alterações. Então, todas as vezes que você pode, se você for, né, uma pessoa muito dedicada ao trabalho, então você tem uma dedicação maior que o normal. E você está exposto, né, exposto a condições quase que desumanas de trabalho. Vou te dar um exemplo, por exemplo, um médico que trabalha num pronto atendimento, ele está ali atendendo as pessoas sem um material adequado para isso. Então, ele tem que salvar sem ter condições para isso. Então, assim, ele vai tentando produzir. Eu trabalho com síndrome de burnout, que a gente chama da síndrome do esgotamento profissional, ela é diretamente ligada ao trabalho. Então, ela também é de um difícil diagnóstico, porque às vezes a gente está chateado com o trabalho e não percebe que também tem outras situações na vida pessoal, né, na vida ali, casamento, às vezes filho, e acaba levando para o trabalho, mas às vezes não é somente o trabalho, então precisa ser avaliado por um profissional aí da área, né, um psiquiatra, um psicólogo. Então, e os sintomas, né, vem aí vários sintomas, eu até anotei para falar, mas características. A gente está tendo uma interrupçãozinha, doutora. Espera só um minutinho, vamos esperar
Vamos esperar estabelecer aí de novo. Vamos voltar com ela, vamos ver se já melhorou a conexão. Doutora, a senhora ia falar exatamente a respeito dos sintomas, então, que caracterizam o burnout. É isso? Deu uma travada aqui de novo, foi? Foi. Travou. Bom, a gente está conversando com a psicóloga Raíssa Fonseca a respeito do burnout, né, que tem afetado, infelizmente, cada vez mais pessoas. A gente tem cada vez mais pessoas, né? A gente tem tido notícias de cada vez mais pessoas, inclusive que fazem parte da nossa igreja, enfim, do ambiente evangélico, também sofrendo com esse mal. Doutora, voltou? Doutora ia falar exatamente a respeito dos sintomas que caracterizam o burnout. Parece que voltou. Explica pra gente, doutora Raíssa. Isso. É caracterizado, né? Os sintomas aí, os principais cansaço excessivo, e mental, dor de cabeça frequente, alteração no apetite, insônia, de concentração, sensação de insegurança, negatividade, com essa negatividade, pensar nos pensamentos negativos, às vezes pensamentos até mesmo suicidas. Então, você começa com esse esgotamento, não quer sair da cama, não quer ir trabalhar, traz também uma síndrome do pânico, sentimento de derrota, desesperança, sentimento de incompetência, alterações repentinas do humor, isolamento, fadiga, pressão alta, dores musculares, problemas gastrointestinais e alteração nos batimentos cardíacos. Então, tem muita coisa, porque abaixa a imunidade, o estresse muito alto, ele abaixa a imunidade, então você fica aberto a vários tipos de doenças. Então, tem que fazer um acompanhamento médico, tem que ir no médico, tem que tratar a questão física e depois tem que entrar com uma psicoterapia, e às vezes até mesmo com medicamentos antidepressivos e ansiolíticos, para poder aí melhorar inicialmente aí mais rápido possível e melhorando os sintomas. E doutora, pelas características e pelos sintomas, né, nós vimos que não são tão simples ali, mas como que a pessoa consegue perceber que ela está ali, a diferença entre um burnout, de uma depressão, e como que ela começa a perceber ali esse estado para poder buscar uma ajuda? Aliás, eu acho que a partir do momento que ela já está com uma depressão, já é um momento dela buscar essa ajuda, né? Já. E o burnout, ele tá ligado à depressão, ou a pessoa ela pode estar bem e do nada já desencadear um burnout ali, sem ter um caso, sem ter um diagnóstico de depressão? Ou não tem nenhuma ligação? Explica pra gente um pouquinho essa parte, a diferença de um para o outro. Um dos sintomas do burnout é a depressão. Então, às vezes a gente consegue observar direito. Então, você vai criando um estresse, né? Tendo ali alterações no humor, você começa a ficar muito nervoso, irritado. Então, só de os primeiros sintomas de uma forma leve, você já tem que ir num profissional para que ele que possa dar o diagnóstico. Então, assim, não tem como você saber exatamente, você, né, como se autodiagnosticar. Então, você tem que ir no médico nos primeiros sintomas. E aí ele vai ver, porque senão pode ir para uma questão grave, que aí já é a depressão e síndrome do pânico, já é uma questão grave, e você ter esse esgotamento total, aí você não tem motivação para mais nada, você tem uma perda total de motivação. Então, tem que estar relacionado o burnout direto com o trabalho. E Entendi. tem a depressão que pode vir aí de situações, às vezes, familiares, né? Então tem que fazer essa diferença muito grande. Entendi. Agora, doutora, falamos a respeito da importância do diagnóstico precoce, óbvio, né? Sempre importante. Mas como é que a gente consegue evitar essa situação? Que atitudes a gente pode tomar no nosso dia a dia, no nosso trabalho, que podem fazer com que a gente não chegue ao burnout? Como a gente fala, é o excesso de trabalho, então você tem que dosar, né? Tem que ter a família, tem que ter os amigos, tem que ter objetivo de profissional, mas também pessoal, atividade física,
Sono é importantíssimo, então aí pelo menos 8 horas de sono por dia. São formas que você tem para evitar, né? Não tem criar essas metas e objetivos, não só do trabalho, porque às vezes você tem algum problema familiar e você acaba tendo um excesso de trabalho para fugir desse problema. Então, olha como que uma coisa acaba puxando outra. Então, você tem que estar muito atento e cuidar de si mesmo, né, para poder aí evitar esses problemas aí com o excesso. Então, assim, a gente tem uma vontade muito grande, né, de se resolver profissionalmente, de ter um sucesso profissional, mas a gente também tem que entender que esse controle, até para não chegar numa síndrome do pânico, que a gente só vai até certo ponto, a gente não consegue mais. Então, às vezes, a gente tenta muito, não tem a condição de trabalho boa, então, assim, às vezes o local de trabalho não te dá a condição, mas mesmo assim você quer fazer, você acaba se frustrando por causa disso. Então, acho que a melhor forma é você tentar dosar, não tem como a gente total. Pois é, a gente está tendo umas interrupções aí, uns probleminhas de internet, né, com a conexão da doutora Raíssa, mas entendemos aí que o fundamental é que a gente equilibre, né, as nossas ações e que equilibre primordialmente, no caso do burnout, que a gente consiga equilibrar a nossa vida profissional com a nossa vida pessoal, equilibrar o trabalho com família, com atividade física, com sono, com a nossa devocional também, que é extremamente importante. Enfim, a gente tem que ter uma vida mais equilibrada, na verdade, acho que esse pode ser o segredo. A doutora tá aí, não? Caiu? Voltou? Doutora Raíssa voltou. A gente tá tendo uns probleminhas de conexão aí, doutora Raíssa, mas vamos lá. Acontece. A internet hoje não tá das melhores, não. Mas para a gente finalizar, doutora, quais seriam as orientações que a senhora daria para a gente fugir do burnout, então? A recomendação é a atividade física constante, alimentação muito boa, o equilíbrio do trabalho com as relações familiares, né, amigos também. Então, e foco, né, objetivo de vida. Né? Qual que é o seu objetivo de vida? E uma coisa que eu acho que é essencial e não pode faltar é você cuidar da sua espiritualidade. Então, a partir do momento que a gente acredita que exista algo muito maior que nós, a possibilidade da gente se evitar pensar muito no futuro, sabendo que o futuro, né, a Deus pertence. Então, a gente tem essa capacidade de fazer assim, eu vou viver o presente, o que eu posso fazer agora, e lá na frente, a gente só vai colher aquilo que a gente está plantando agora. Então, é melhor a gente cuidar agora, né, das nossas relações aqui e da espiritualidade, para depois a gente poder colher tudo e não ter esses esgotamentos aí. Essa fala final ela fecha, né? Fecha bem o que nós conversamos, essa ansiedade que a gente vai deixando gerar em nosso coração, com o futuro, ainda mais depois deste período que nós passamos difícil, né? E essa ansiedade de tentar recuperar esse tempo, esse período que nós passamos. Mas é isso mesmo, é tentar fazer tudo no seu tempo, colocando tudo, priorizando a família, né, buscando o nosso Deus, tendo tempo para cada. Até porque esse tempo foi um tempo muito difícil, né? Foi um tempo de desafios. Aí quando a gente pensa em mercado de trabalho, tanto esse período de pandemia, esse período de isolamento, de home office e tal, como agora o retorno, né? Essa retomada também está sendo um período de desafio profissional para muita gente, né, doutora? Sinto. E eu atendo as pessoas em home office, né? E essas pessoas, elas às vezes no intervalo de trabalho, elas querem, às vezes tem 10 minutos de intervalo, e elas
querem arrumar a casa, né? Ou querem adiantar alguma coisa. Então, em 10 minutos, cada 10 minutos acaba gerando ansiedade muito grande. Quer dizer, o home office também pode dar burnout. É isso, Também. né? A gente pensa no burnout só no ambiente de trabalho profissional, mas às vezes em casa a gente pode ter até uma situação até pior, né? Porque a gente acaba misturando muito, que trabalhar em casa... Dois trabalhos, né? Você acaba misturando a coisa da casa com o trabalho, acaba não tendo horário, porque quando você está em casa, né? O home office provou isso, né? Os horários ficam muito mais flexíveis, né? Quando a gente está trabalhando em casa. A gente acaba permitindo fazer mais coisas fora do horário, não é isso, doutora? Pois é, a gente É isso mesmo. E aí vai de 15 minutos que você não vai conseguir. É verdade. É isso que você estava falando. Então, assim, não adiantava você ali minutos tentando fazer coisas que você faria em 1 hora, 2 horas. Então, não vai adiantar nada. É melhor deixar lá. Serviço de casa tem todos os dias. Não tem jeito. E aí o estresse só aumenta. Muito bem, a psicóloga Raíssa Fonseca falando com a gente aqui ao vivo no Notícias do Bem sobre burnout. Apesar das interrupções aí da internet, deu tudo certo, a gente conseguiu aí entender bem o recado. Doutora, obrigado pela sua participação com a gente aqui, foi um prazer recebê-la nesse feriadão, obrigado pela disposição, né, em nos atender nesse tempo e boa semana. Muito obrigada, eu que agradeço a vocês. Imagina, a doutora Raíssa Fonseca, psicóloga, falando sobre burnout. Temos que fugir dessas coisas, né? Tem que equilibrar a vida, não podemos esquecer de equilibrar a vida. Exatamente, né? A gente dá até aquela respirada. Respirada mais profunda, né? Isso mesmo, gente. Não, mas sabe uma coisa interessante, essa questão de trabalhar em casa? Porque você tá lá focado e de repente você vê o teu filho, né, o mãe, o pai, onde está tal coisa, e você está aqui, agora não, né? Porque vai ficando tudo muito definido, vai ficando claro. Mas aí você fica assim, eu já estou aqui. Se eu tiver um intervalinho de 10 minutos, eu posso resolver isso, eu posso pegar tal coisa, eu posso preparar aquilo. Então, você realmente é um pouco confuso, é um estresse que gera. Aí você pensa, mas eu já estou em casa, por que eu não posso? Ou é uma cobrança que você mesmo pode gerar. Às vezes a casa, a família já está... Minha mãe está em casa, meu pai está em casa, mas eu sei que ele está trabalhando. A família já entendeu que ele está trabalhando. Mas às vezes a pessoa que se cobra, será que eles entendem que eu estou trabalhando? E se eu posso, eu estou aqui, eu posso. Então, essa cobrança que às vezes a gente mesmo fica gerando na nossa mente, profissional, muitas vezes com relação à nossa produtividade, é o que às vezes é isso que vai gerando esse estresse e é onde vai gerando, desencadeando lá na frente, esses problemas futuros, né? Essa ansiedade e tudo isso é onde a gente tem que trabalhar, né? É descansar. Descansa o coração. Faça devocional, acima de tudo, descansa e confia no Senhor, gente. Não é? A tarde de ontem foi de autógrafos na livraria Hebron. É verdade, o reverendo Hernandes Dias Lopes lançou seu novo devocionário Em Busca do Coração de Deus. O lançamento atraiu pessoas de várias regiões do Brasil. A Daniela veio de Boa Esperança, em Minas Gerais. Eu vim a São Paulo e eu sigo o pastor Hernandes, né, nas redes sociais, gosto muito das pregações, das mensagens, já aprendi muito com ele. Adquiri a primeira vez, mas o meu pastor, né, lá na minha igreja, ele sempre fala conosco sobre os livros dele, na escola dominical, sempre ele está usando os livros, as publicações dele para nos ensinar a palavra de Deus. Então é uma oportunidade muito grande, eu fico muito feliz de estar aqui, muito grata a Deus de estar aqui nesse dia especial para mim. A Isabela foi uma das primeiras a comprar o devocional. É muito emocionante, né? Porque a gente já acompanha as pregações dele pelo YouTube e hoje poder conhecê-lo pessoalmente, adquirir o devocional e presentear pessoas tão queridas, né? Amigos, meus familiares, com o devocional dele é uma honra. Eu já quero ler esse livro todinho para aprender um pouco mais das palavras do Senhor. Muita gente também quis o livro para dar para outras pessoas. Foi o caso do Elcio, que vai presentear os filhos. A gente já sabia, né, que ele ia estar aqui. E, assim, a nossa preocupação em relação aos nossos filhos, a família. E uma forma de deixar esse legado para as futuras gerações, né? E, assim, através dessa devocional, que eles tenham mais entendimento, mais compreensão de como deve ser feito e de que forma
deve ser feito, né, principalmente. A escritora e amiga do pastor Hernandes Dias Lopes, Eleni Vassão, veio prestigiar o lançamento. É muito especial, é bom demais ver a produtividade do reverendo Hernandes Dias Lopes. Quantos livros ele tem escrito e com profundidade bíblica, de uma maneira simples que preenchem as lacunas da nossa alma, trabalhando em profundidade a palavra de Deus e aplicando-a ao nosso dia a dia. É enriquecedor demais, um privilégio ler as obras dele. A obra Em Busca do Coração de Deus traz uma experiência importante para a vida cristã: meditar na palavra todos os dias. Bom, este livro, Em Busca do Coração de Deus, é um livro devocional com leituras diárias para o ano todo, onde eu procuro levar o leitor a uma relação mais íntima, mais próxima com Deus. Essa é a base da vida devocional, é cultivar a intimidade com Deus. E essa é uma necessidade de resgatarmos essa vida devocional, esta intimidade do quarto, onde você tranca a porta e ali você tem uma audiência com Deus, um relacionamento mais íntimo com Deus, onde você vai ler a palavra, você vai orar, você vai ler algo que mexe com o seu coração. E quando você começa o seu dia, ou termina o seu dia, ou começa e termina o seu dia com Deus, na presença de Deus, meditando na palavra de Deus, você tem uma fonte de vida plena, de uma vida abundante. Então essa é a proposta do livro, é resgatar essa vida devocional e alimentar as pessoas com a palavra de Deus desde as primeiras horas do dia. Espero que seja uma grande bênção na vida de todos os leitores. O título é uma parceria da editora Hebron com a Ragnos. Em primeiro lugar, é uma alegria enorme a gente poder estar lançando esse livro, né, junto com o pastor Hernandes e com a editora Ragnos e a Hebron, que é uma editora missionária. Toda a receita da igreja desse livro vai para a igreja, vai para as obras missionárias, né, da igreja. E é uma data muito especial, porque a gente está comemorando 504 anos da Reforma Protestante, né? E além disso, a gente está tendo a oportunidade de lançar esse livro. Eu espero que esse livro abençoe muitas vidas, como tem abençoado a todos nós. O devocionário já está disponível para compra na livraria e no site da editora Hebron. Os livros estão disponíveis tanto aqui na nossa livraria física, na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, quanto no nosso site, editorebron.com.br. Você pode comprar a unidade ou também os combos, né, que a gente consegue dar um desconto legal. Muito bem, tá aí o recado então para você que acompanhou esse lançamento agora aqui pela nossa IPP-TV, pelo Notícias do Bem, ficou curioso, quer conhecer mais a respeito do tema, quer comprar o devocionário para você ou para dar de presente, como fez aí o seu Elcio. Já entra no site ali, editorebron.com.br, editorebron.com.br, acessa, você vai conhecer os combos, vai conhecer todas as possibilidades, tem muita coisa na Editora Hebron, então assim, faz a sua listinha, deixa lá, e agora coloca o devocionário opções, na né? listinha. Tem caixa, tem lá, tem opção de 12, caixa com, tem 10, tem várias opções, isso é muito interessante. Evangelho de João para você evangelizar, tem os lançamentos da Editora Hebron, enfim, tem os clássicos, muita coisa, né, no catálogo. Tem. Vale a pena visitar. Muitas opções. Isso é muito legal, né? A gente gosta de opções. O pessoal que gosta de livro, então... A gente gosta de ter opções, né? E lá no site da Editora Hebron tem opções. editorebron.com.br. Você sabe que eu estava, né? Foi muito legal mesmo. Muitas pessoas ali. Foi bem concorrido, a gente viu aí as imagens, foi bem bacana, né? Foi muito bacana mesmo. E tá lindo o material, assim... Como Você já comprou, sempre, né? Já. Mas foi para presentear também. Vai comprar um Logo mais vou adquirir para leitura. Quero mandar um abraço para Carol Menali e mandar um abraço especial mesmo, porque eu conheci esse casal eu vi. pessoalmente. Estiveram aqui na igreja, né? Foi, eles são membros e a gente sempre conversa, nós dois aqui sempre conversamos com eles online, né, com vocês, né, online, sempre a gente aqui, ó, boa tarde, Notícias do Bem, a gente, sempre nessa comunicação e nós nos conhecemos pessoalmente, foi muito legal, gente, é muito bom ter esse contato, um forte abraço para vocês. O Lázaro Gomes, também a Delva, a Delva já mandou um recado aqui, ó, eu vou querer o meu Gota de Amor para a Alma, que tá terminando. Na verdade, eu entendi aqui, faltou
Eu li, mas agora eu entendi o que ela quis dizer. Ela vai querer o dela, do Hernandes, porque ela já tá terminando o outro. Ela tá terminando o Gota de Amor, agora vai querer esse devocionário. Ela já vai iniciar uma nova leitura. É esse o recado que ela deixou aqui. Olha aí. Gente, lançou Em Busca, né? Pois é, vamos dar continuidade aqui. A Lídia Dickel tem um recado muito especial pra gente. Sua casa, apartamento ou empresa merecem uma cara nova. Já pensou em colocar uma peça de mármore ou granito em alguns dos seus espaços? Por isso você pode contar com a Mega. Assista esse vídeo para conhecer o trabalho incrível que eles fazem, até mesmo em superfícies especiais. Tá dado o recado, peça sob medida com um atendimento personalizado é com a equipe Mega. Entre em contato com os números que estão aparecendo na sua tela e saiba mais. Muito bom. Depois do intervalo você vai ver como foi a programação de sábado aqui na IPP. E ainda o rap como meio de evangelização nas comunidades. Você vai conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo músico e rapper Silvio Gomes, aqui em São Paulo. Ele leva a mensagem do evangelho em bairros carentes e pontos conhecidos da cidade, como a Avenida Paulista e o Viaduto do Chá. O Silvio vai estar com a gente aqui no Notícias do Bem desse feriadão para contar um pouco mais a respeito desse trabalho missionário batizado de Onde Dois ou Três. Você também pode participar com a gente. Deixe a sua pergunta ou faça o seu comentário aqui no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. O intervalo é bem rápido, daqui a pouquinho o Notícias do Bem vai estar de volta com mais informações para você. Até já! Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados intocáveis. O Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Aos seus pés vou me lançar. De segunda a sexta, tem programação ao vivo para você. Suas manhãs começam com o pastor Mariano Alves Júnior e seus convidados no Café, Prosa e Missões. E um tempo de oração com o pastor Arival Dias Casimiro no Orando pela Cidade. Às 9h30, medite na Palavra de Deus no Vida Devocional. Às 10 da manhã, Lídia Dickel te espera no Manhã IPP. Saúde, bem-estar, viagens,
artesanato, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos. Aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com Notícias do Bem. Que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, participando da nossa programação. Temos pessoas participando. O Renilson está aqui. O WV também está participando e o Thiago Cisneiro, que descobriu a gente aqui e está super feliz, que ele falou que bom que temos um canal voltado ao Senhor Jesus Cristo. Amém a todos os irmãos. Bom, fique com a gente. Seja muito bem-vindo, tá? Compartilhe. Exatamente, eu ia falar agora. Lembrando que você pode compartilhar, se inscrever no nosso canal e também curtir aqui, depois deixar o seu joinha. O WV, ele perguntou onde pode consultar as vagas disponíveis. Eu acho que deve ser referente aos concursos. Acho que referente aos concursos. Tem sites específicos. Se você colocar as principais agências de notícias, elas costumam também divulgar os endereços, né, dos governos, enfim, das prefeituras que estão aí com concursos abertos. Tem no Brasil inteiro, viu? Te dei uma pesquisada rápida aí, tem mais de 15 mil vagas abertas para concursos públicos em vários lugares do Brasil, assim, desde o Acre até o Rio Grande do Sul. Então tem que procurar também para ver quais são as atividades que estão sendo oferecidas, quais os estados, as remunerações, enfim. Mas dá uma pesquisada aí no site de pesquisa, rapidinho. Tempinho de pesquisa que você dedica ali, você já consegue, né, destinar a área, o local, enfim, fazer um filtro, né? Já procura especificamente também, né? O local. E o sábado foi de muitas atividades aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, hein? Verdade, Notícias do Bem acompanhou toda a programação, reuniu membros de todas as idades desde cedo. Confira na nossa reportagem especial. O sábado começou com a palestra do diácono Oswaldo Cera, no Café dos Homens, da UPH. Ele falou sobre as marcas na vida do homem. Como eu estava dizendo, é difícil a gente falar da gente, né? Então eu vou falar do meu trabalho, do que eu fiz ou do que eu faço. É mais fácil, né? Do que a gente ficar falando e a gente, no meio do caminho, vai batendo um papo. À tarde, os adolescentes se reuniram para o culto da UPA. Além dos louvores, o pastor Tiago Henrique ministrou sobre seguir o chamado de Deus. Quando o Ricardo mandou para mim, o presbítero Ricardo mandou para mim, o tema é esse, cadê você? Veio 2 textos na minha mente. Vocês têm ideia de qual texto bíblico veio na minha mente? Não, né? Primeiro Adão, Deus chega no jardim do Éden e fala, onde estás? Mas a gente vai parafrasear que Deus fala assim, cadê você? Também teve muita diversão no encontro com os jogos. A UPA é muito gostosa, né? Tem o louvor, os amigos, a palavra, sempre muito abençoado. A gente sente Jesus, a gente está aqui com as pessoas para louvar a Deus e isso é o mais gostoso. É bem divertido, a gente vem, participa dos jogos, brinca. Às vezes a gente assiste a palavra primeiro, né? Normal, a gente joga. Os adolescentes ainda aproveitaram outros momentos de comunhão. A gente acredita que o adolescente... é muito importante para ele a convivência com o outro, né? Ou seja, estar junto, estar em grupo. E aí a gente tem a oportunidade aqui de fazer o que Atos nos indica, né? De como a igreja crescia. A igreja crescia porque eles eram na comunhão, no partir do pão e nas orações. E a intenção é levantar uma geração diferente, mais crente do que a nossa, envolvida com missões, fazendo diferença para o nosso Brasil. No mesmo horário, a pedagoga e escritora Luciene Massaro
trouxe para o Grupo Presbiteriano de Apoio às Mães de Autistas, o GPANDA, a palestra prática com o tema ludicidade e momentos de brincadeiras. E mesmo sem combinar nada, o Nicolas, de 9 anos, portador de autismo, marcou o encontro com a participação dele. E existem crianças de um jeito ou outro. Ninguém é igual. Pelo menos não totalmente. Porém, todos têm direitos iguais. Exatamente. Bom, o Nicolas foi um presente de Deus, né, agora. Acho que Deus enviou mesmo porque queria mostrar a importância desse material, né? Então, uma das primeiras coisas assim que eu acho que é importante a gente falar é que são materiais acessíveis, materiais que fazem com que as crianças desenvolvam a sua criatividade, a autonomia, que elas sejam protagonistas da sua brincadeira, né, do seu brincar, porque quando você compra um brinquedo para uma criança, ele já vem com a sua função definida, né? E esses materiais não, a função dele realmente é essa, não ter uma função para a brincadeira. Então é a criança que atribui um sentido para esse tipo de material. Então ele pode ser, como eu disse, um dos materiais, ele pode ser um braço de robô, ele pode ser uma parede. Para cada criança e em cada momento, em cada brincadeira, ela vai dar um sentido para esse tipo de material. Já no fim da tarde foi a vez do último culto impacto deste ano. Centenas de jovens vieram para o encontro que teve como tema Marcas do Verdadeiro Avivamento. A pregação foi com o pastor Felipe Niel. Uma alegria muito grande poder servir a Igreja Presbiteriana de Pinheiros, em especial o Impacto, né, esse braço da mocidade aqui da igreja. Uma alegria poder pregar para uma mocidade que ama a palavra de Deus, que está acostumada a ouvir a palavra de Deus e gosta de ser alimentada com a palavra, não é? Então foi um privilégio muito grande poder servir aos irmãos. Espero poder voltar outras vezes e fazê-lo novamente. A necessidade do avivamento foi estudada em 2 momentos pelos jovens. É muito bom a gente estar em comunhão com os irmãos, ouvindo a palavra de Deus. Tem sido muito especial aprofundar na palavra. Faz muito tempo que a gente não se reúne mesmo. Eu sinto que agora foi mais para valer mesmo. Então é muito bom poder rever os amigos, estudar a palavra e, além de tudo, ter uma palavra que conforte o nosso coração em meio de tanta ocorrência, tantas notícias ruins. Então é muito bom poder estar aqui e estudar a palavra. Esse impacto está sendo muito bom, a gente está aprendendo demais, está sendo momentos de comunhão. Tá sendo bom demais. Tá sendo muito legal esse último impacto do ano, poder conhecer gente nova aqui presencialmente, os trabalhos da equipe do cuidado, de encontrar os visitantes e também de poder ouvir essa palavra e estar aqui louvando a Deus todos juntos, já no espírito quase da conferência que vai ter logo logo. O Impacto é um ministério da UMP Pinheiros. Foram 8 cultos durante 2021. O Impacto é um culto bastante importante, uma das programações mais antigas da Mocidade de Pinheiros. O Impacto é o momento onde a gente, depois de se reunir nos pequenos grupos, se encontra uma vez por mês para ter um momento de comunhão bastante importante e um momento da gente se lembrar que a gente faz parte de uma mesma igreja, que a gente é um corpo e que os nossos valores, a nossa fé e a nossa comunhão, nosso conjunto é reforçado. E a gente passou muito tempo com o Impacto sem ser presencial. E é muito bom a gente poder mais uma vez estar aqui presencialmente, dessa vez num culto estendido, que começou mais cedo, que acaba um pouquinho mais tarde, relembrando que todas as pessoas fazem parte dessa igreja e que o nosso foco é Cristo em comum. Muito bacana, né? Programação extensa nesse sábado, ficou o dia todo funcionando aqui. É muito bacana, né? É a gente vê bom, a volta gente. das programações presenciais e tantas possibilidades para todas as idades, né? Para todos os membros estarem integrados e participando, né, da vida da igreja. Ai, nós estávamos sentindo falta disso, querido. É tão bom, é gostoso você ver todo mundo sorrindo, alegre, que está se reencontrando. Ainda que esteja sentindo sorrindo falta. de máscara, a gente vê o olhinho não, assim, o olho. Gente, eu vejo o sorriso com os olhos. Eu amo ver aquele sorrisinho com os olhos. Muito bom. Hoje é dia da nossa coluna de agronegócio com o professor de MBA da Fundação Getúlio Vargas e engenheiro agrônomo Chico Graziano. Ele vai explicar para a gente o plano ABC+, que pretende reduzir a emissão de gases de efeito estufa na agropecuária. O Ministério da Agricultura lançou, nesses dias, o Plano ABC+,
O que significa? Significa Plano para a Agricultura de Baixo Carbono, ABC. E por que mais? Porque o Brasil já havia apresentado o Plano ABC anteriormente, na primeira versão em 2010, depois fez uma revisão dessa proposta para o Acordo do Clima, que foi feito em 2015, na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em Paris. Agora, no final de 2021, uma nova rodada de negociações internacionais vai, vamos dizer, arrematar o Acordo do Clima para traçar as metas, para começar a funcionar efetivamente os acordos que foram propostos para combater a emissão de gases de efeito estufa, e nesse contexto o governo brasileiro, através da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ela deu uma ousada. Ela propôs o Plano ABC+, e esse mais significa com metas 7 vezes maiores, em alguns casos, do que o plano anterior. Portanto, um plano super ousado da agropecuária brasileira para enfrentar mudanças climáticas. A proposição básica, um conjunto de tecnologias ou de sistemas de produção a serem implantados, a serem utilizados até 2030. Então, a proposta é que durante essa década, um conjunto de sistemas de produção e de tecnologias e de ferramentas tecnológicas sejam incorporadas ao setor da agropecuária, e esse conjunto de tecnologias promoverá um efeito de redução de gás de efeito estufa, que na agricultura você tem basicamente a emissão de gás carbônico, como em todos os setores, mas na agricultura o problema relacionado à emissão de metano pelos animais ruminantes e o óxido nitroso a partir de adubação nitrogenada química baseada em derivados de petróleo, principalmente a ureia. Os sistemas integrados de produção estão sendo previstos para uma ampliação daqui até 2030 para 72 milhões de toneladas, o que é um salto muito extraordinário, muito importante. Um outro foco do Plano ABC+, do Ministério da Agricultura, é o tratamento dos resíduos animais, de todos os resíduos gerados em confinamento de gado, principalmente, porque a fermentação desse estrume libera metano para a atmosfera, e propõe também ampliar o arraçoamento de animais. Quer dizer o quê? Você tratar os animais mais com ração no coxo e deixando de utilizar sistemas extensivos de pecuária, substituindo-os pelo confinamento. Então, no fundo, é um conjunto de tecnologias, todas elas que vão levar a uma maior produtividade no agro brasileiro, e essa maior produtividade vai garantir uma maior sustentabilidade. É muito importante ressaltar exatamente essa relação entre tecnologia, produtividade e sustentabilidade. Muita gente, ingenuamente, acha que a forma de você combater problemas ambientais, seja mudanças climáticas ou de qualquer outro tipo, é você reduzir, é você dar uma volta para trás. Para de fazer isso, para de fazer aquilo. Não. A solução sempre está em mais tecnologia, nunca em menos tecnologia. E essa tem sido a nossa história. É relatado nesse relatório uma vantagem enorme trazida pelos sistemas tecnológicos de produção que os cientistas, os estudiosos do agro, batizaram de efeito poupa-terra. O efeito poupa-terra é mais ou menos o seguinte: quanto mais você investe em tecnologia no agro, você produz mais no mesmo espaço de terra. Se você está produzindo cada vez mais no mesmo espaço de terra, você está poupando a devastação das florestas. Você não precisa abrir novas áreas para produzir mais. Você produz mais no mesmo lugar. Então, há um efeito de poupa-terra, uma poupança de florestas. Não, pode deixar aí, porque eu estou intensificando tecnologicamente a produção. No nosso livro, o Agricultura, Fatos e Mitos, que eu escrevi com o Décio Gazzoni e a Maria Tereza Pedroso, que são pesquisadores da Embrapa, engenheiros agrônomos como eu, nós relatamos o principal estudo
feito sobre o poupa-terra, publicado no livro do professor José Eustáquio, a partir dos estudos feitos pela Embrapa. Eles concluem que o efeito total poupa-terra, incluindo a contribuição da produção agrícola e pecuária, ou seja, somada à agricultura e pecuária, o efeito poupa-terra foi de 775 milhões de hectares. Em outras palavras, o uso da tecnologia foi capaz de poupar em torno de 91% da superfície do território brasileiro, podendo direcionar o uso ou manter a floresta original. Então veja que sensacional. Quer dizer o seguinte, se nós estivéssemos hoje produzindo com o mesmo nível de produtividade de 40 anos atrás, para produzir o que está sendo produzido e abastecer a população e exportar, nós teríamos que aumentar 91% a mais do território brasileiro. Por que não aumentou? Porque aumentou a produtividade por área. Este efeito poupa-terra, agora que começa a ele dado importância pelos estudiosos da sustentabilidade. Portanto, o plano ABC+, do Ministério da Agricultura, reforça essa ideia do investimento em tecnologia para elevar produtividade na pecuária e na agricultura de grãos, ou no café, na cana, em qualquer forma na agricultura, como forma de você garantir melhores condições olhando para o futuro. Há também uma linha importante relacionada aos bioinsumos, que são micro-organismos que cada vez mais passam a ser utilizados na agropecuária, seja para controle biológico de pragas, seja para melhoria de enraizamento de plantas, seja para você melhorar as condições orgânicas do solo. E se você melhora as condições orgânicas do solo, você melhora a fertilidade do solo. Então, o uso de micro-organismos em suas várias finalidades está sendo previsto no plano ABC para 2030, ser aplicado em 10 milhões de hectares na agricultura e na pecuária do Brasil. Então vejam que nós estamos num cenário muito positivo de levar adiante as condições da somatória da agricultura com o meio ambiente, que significa, em última instância, a agricultura e pecuária sustentáveis no Brasil. Nós fizemos um cálculo também no Agricultura Fatos e Mitos. Se nós compararmos dois sistemas de produção animal, um sistema de gado, um sistema de produção de gado tradicional e um sistema de gado agora, recente, moderno, o top da tecnologia, onde você leva o gado a pastar em pastagens renovadas, adubadas. Hoje em dia, se aduba a pastagem como se aduba milho, soja. No passado não, na época dos meus pais, dos meus avós, ou mesmo quando eu me formei em Piracicaba, ninguém falava em adubar pastagens. Hoje não. Hoje a pastagem é adubada, ela cresce muito mais, dá um capim com mais proteína para o gado. Então, pastagens renovadas, adubadas, conjuminadas com sistemas de arraçoamento no coxo para os animais, com rações balanceadas, onde entra cereal, aditivos químicos, vitaminas, proteínas, como hoje as ferramentas tecnológicas permitem. Se nós comparamos o sistema desse moderno e um sistema anterior tradicional, o sistema tradicional emite 186% a mais de gás de efeito estufa, equivalente em CO2 em gás carbônico. Basicamente, de onde vem essa redução? Porque se antes emitia muito, agora emite menos. É que antes você abatia um boi com 4 anos de idade. Hoje você abate ele com 18 meses, com 20 meses. Então, reduziu o tempo para você ter desde o bezerro até o abate, e também esses sistemas de alimentação muito mais modernos, enriquecidos, eles reduzem o metano que é eliminado na erutação do gado. Da onde vem a crítica à pecuária, que emite muito metano e está causando mudanças climáticas com muito gado em todo o planeta. Então, se você melhora, aprimora o sistema de alimentação de gado, reduz a fabricação de metano no rumen, portanto, a erutação, como se chama, desse metano para a atmosfera, e além do mais, como o tempo é muito mais curto, os sistemas tecnológicos resolvem o problema.
E a pecuária para de ter efeito positivo em mudanças climáticas, porque o que emite é o mesmo que absorve nas fazendas, ainda mais se você recupera pastagens e se você faz o plantio de árvores para dar sombra aos animais. A Embrapa tem estudos já bastante volumosos sobre essa neutralidade das emissões de carbono da pecuária com os novos sistemas tecnológicos de produção. É isso daí. O plano ABC mais é ousado, é baseado na tecnologia, é baseado no conhecimento. Mais uma vez está comprovado. Deus guia a mão dos homens, dos cientistas, para que eles promovam a evolução. Quem é catastrofista não vai vencer. Eu não sou catastrofista, eu sou ambientalista, agrícola, positivo. Eu sou animado. O mundo está em melhoria e o agro também vai melhorar com a graça de Deus. Amém, né? Que a gente possa ter esse pensamento realmente de fazer sempre o melhor e cuidar bem, né? Nós somos mordomos, né? Isso faz parte do nosso mandato cultural. A gente tem que cuidar bem dessa terra que Deus preparou pra gente. É isso mesmo. Tiago Henrique traz um recado especial pra gente, direto da Editora Hebron. Por que juntar tesouros fugazes na terra, quando Deus nos oferece tesouros melhores e eternos no céu? Interrompa agora a sua programação para falar de algo do seu interesse: dinheiro, bens e eternidade. Quer saber do que eu estou falando? Estou falando do livro da Editora Hebron, em parceria com a Thomas Nelson Brasil. Ficou interessado? Adquira agora o seu por este link que aparece na sua tela, editorebron.com.br. Lembrando que todo o lucro da Editora Hebron é revertido para a causa missionária através da Junta Missionária de Pinheiros. Hebron, a sua editora missionária. Depois do intervalo, o rap como meio de evangelização nas comunidades. Você vai conhecer o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo músico e rapper Silvio Gomes, aqui na cidade de São Paulo. Verdade, ele leva a mensagem do evangelho em bairros carentes e pontos conhecidos da cidade, como a Avenida Paulista e o Viaduto do Chá, por exemplo. Silvio vai entrar daqui a pouquinho ao vivo com a gente aqui, ele vai vir nos estúdios, inclusive, para a gente conversar sobre esse trabalho missionário que ele batizou de Onde Dois ou Três. Ainda dá tempo de você participar do Notícias do Bem de hoje. Deixe aí a sua pergunta ou faça seu comentário no chat do nosso canal. A gente conta com a sua participação. Notícias do Bem vai para o intervalo, mas é bem rápido. Daqui a pouco a gente vai estar de volta então para esse bate-papo com o rapper Silvio Gomes, falando sobre missões urbanas. Fique com a gente. Mais de 800 mil pessoas já estão no canal do YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nosso alvo é atingir 1 milhão de inscritos compartilhando conteúdo teológico reformado neste grande campo missionário que é a internet. Se você ainda não faz parte, faça sua inscrição agora mesmo. Clique no ícone inscrever-se e ative o sininho para receber as nossas notificações. IPP-TV, conteúdo cristão de qualidade 24 horas na internet. Gente cuidando de gente. Esse é o lema do Capelania. Helenivação mostra as histórias de quem dedica sua vida ao cuidado com o próximo. Olá, minha gente querida! Que bom estarmos novamente juntos no nosso programa Capelania. Gente cuidando de gente. Conheça os trabalhos desenvolvidos por pessoas que testemunham do Evangelho e levam as boas novas a corações sem esperança. Queremos contar sempre com você aqui no nosso programa. Toda sexta-feira, 2h30 da tarde, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De 13 a 15 de novembro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros e o Ministério Impacto convidam você para a Conferência Jovem Impacto 2021. Pecados Intocáveis, o Evangelho como instrumento para vencermos pecados toleráveis. Arival Dias Casimiro, Alexandre Sacha, Hernandes Dias Lopes, Chun Chung, Emílio Garófalo, Leandro Lima e Banda Projeto Sola já estão confirmados.
O passado já não mais tem poder, pois o novo sou, nele vou viver, posso amar. E você é o nosso convidado. Acesse ministérioimpacto.com e faça sua inscrição. As vagas são limitadas. Pois foi ele quem venceu em meu lugar. Conferência Jovem Impacto 2021. Aos seus pés vou me lançar. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Estamos de volta. Esse é o seu Notícias do Bem desse feriadão, você acompanhando com a gente aqui toda essa programação, né, mostrando para você as principais notícias da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, dos campos da Junta Missionária de Pinheiros e, é claro, as notícias que fazem parte do nosso dia a dia também e que você precisa ficar por dentro. Claro, a gente fala de saúde, fala de economia, fala sobre agronegócio, fala sobre meio ambiente, fala sobre oportunidades de emprego, a gente fala de tudo aqui, não é, Tainá? Ai, de tudo. Ó, inclusive, gente, você que está nos acompanhando, mande aí uma sugestão de pauta, algum conteúdo, algum tema, né, que você gostaria de ver aqui no Notícias do Bem. A né? gente atende pedidos também. Exatamente. Inclusive, eu tenho um pendente. É verdade. Pendente não, tá encaminhando, né? Vai dar certo. Vai dar certo. Isso mesmo. Vamos lá? Vamos lá. Evangelização nas comunidades, né? Usar o rap como um meio de evangelização. Esse é o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo músico e rapper Silvio Gomes aqui na cidade de São Paulo. Ele leva a mensagem do evangelho em bairros carentes e pontos conhecidos na cidade, como a Avenida Paulista e o Viaduto do Chá. Pois é, e o Silvio está aqui com a gente no Notícias do Bem desse feriadão, ao vivo nos nossos estúdios, para falar sobre esse trabalho missionário que vem desenvolvendo. Ele batizou esse trabalho de Onde 2 ou 3. Silvio, seja muito bem-vindo ao Notícias do Bem. É um prazer receber você para a gente falar desse trabalho missionário, usando o rap como ferramenta também para chegar nessas comunidades, né? Verdade, muito boa tarde a todos aí que estão assistindo. Graças a Deus aí ele deu esse talento pra gente e após a minha conversão, ele me mostrou, né, que podemos usar, desde que cantemos a palavra, é claro, porque a fé vem pelo ouvir, usar o talento do rap, escrever as mensagens bíblicas para que as pessoas nas ruas venham ser chamadas pela palavra de Deus. Queria que você contasse para a gente o início desse trabalho, né? Como é que você começou a desenvolver esse ministério de evangelização? Foi no meio de 2014, trocando uma ideia com um amigo meu chamado Elton, um grande homem usado por Deus. Ele perguntou para mim o que é que eu tinha vontade de fazer. Aí eu falei assim, tenho vontade de pegar uma caixinha de som e ir para a rua, pregar o evangelho, cantar o evangelho, só que eu tô sozinho nessa, né? Aí ele falou, vou com você também. Aí ele começou a somar comigo, e aí veio um outro irmão chamado Dudu Nascimento, que é um grande irmão também, e desde então estamos aí nas ruas, Deus vem abrindo várias portas, colocando a gente em vários lugares, como Cracolândia, como vocês falaram aí, além de outros lugares também fora do estado de São Paulo. Muito bom. E eu queria entender, assim, cada um com seus dons e talentos, Silvio. Como que foi esse seu trabalho, esse início, né, o rap? Como que foi você compor, você entender esse seu talento aí de compor as letras, de você iniciar esse trabalho, ir até os lugares, inserir o evangelho ali, né, a palavra de Deus com ritmo, e alcançar aquele lugar tão profundo ali, né, o coração, né, o entendimento das pessoas. Fala um pouquinho pra gente sobre Então, desde criança eu descobri esse talento de cantar rap e após a conversão
comecei a ler muita palavra de Deus, a estudar, e aí tem uma frase do Martinho Lutero que ele fala que a gente tem que cantar as escrituras. E comecei a olhar muito para a palavra. No começo eu falava muito de mim, aquele negócio de eu faço isso, que não sei o quê. Aí foi que eu comecei a olhar para a palavra e comecei a cantar a palavra. Após a minha conversão, eu lembrei do versículo de Gálatas 2:20, que foi uma música que eu fiz, onde eu dou ênfase à salvação pela graça, por meio de Jesus Cristo. E foi uma música assim que tem chegado muito longe. E quanto aos lugares, Tainá, é Deus que nos leva, a gente não escolhe. Eu não olho para lugares, eu não olho para público. Tem muita gente que fica preocupada, será que vai ter gente, será que não vai? Mas eu procuro fazer tudo para a glória de Deus, né? E não fico preocupado se vai ter uma, se vai ter 10, se vai ter 100 pessoas. Eu lembro até de uma frase do Spurgeon, que tem uma moça que fala, eu quero cantar para Jesus. Aí ele não responde. Aí depois de 3 cartas, ela vai na igreja e fala, eu escrevi as cartas, você não me respondeu, eu queria cantar para Jesus. Aí todo mundo indo embora do culto, ele falou, canta. Aí ela falou, mas está todo mundo indo embora. Aí ele, mas você não queria cantar para Jesus? Então é isso, a gente tem que cantar primeiramente para a glória de Deus, ciente de que a fé vem pelo ouvir, que não é eu que vou convencer a pessoa a entregar a vida para Jesus. Mas eu vejo que assim como a palavra chegou até a mim, porque eu não me converti dentro de uma igreja, foi fora dela, essa palavra, né, Deus pode me usar para chegar nos lugares, para poder chamar outras pessoas ao arrependimento, assim como eu também. Tá certo. Bom, hoje você é membro aqui da nossa Igreja Presbiteriana de Pinheiros e você conta, inclusive, que uma das suas composições mais recentes você fez inspirado pelo nosso pastor titular, o reverendo Arival. Conta essa história pra gente. Então, eu comecei a ter um contato com o Arival e sempre quando ele vinha me cumprimentar, ele falava, e aí, pecador? Aí eu ficava meio assim, com receio de chamar ele de pecador também, né? Aí toda vez era pecador, pecador. Aí veio uma letra, Deus me deu uma letra chamada de pecador para pecador, que é um papo assim, né? Que a gente é salvo, mas a gente tem aquela natureza pecaminosa, tal, a gente não é perfeito. E aí ele me deu essa música onde eu falo com... o videoclipe é numa boca de fumo, aí eu falo com um traficante, que Jesus quer a vida dele, que Jesus quer salvar a vida dele, que é de pecador para pecador, que eu não sou perfeito, que somos nivelados ali pelo pecado e tal. E, para a glória de Deus, foi algo assim, extraordinário. Bacana. Extraordinário. Agradecer até... Vou pedir você fazer um versinho pra gente desse de pecador para pecador, pra gente entender, né? Qual é a proposta da música. É assim, ao vivo. Vamos lá. Um susto. Então, vamos lá. De pecador para pecador, eu tenho um recado. Jesus nos chama para deixarmos de sermos escravos. O caminho, a verdade e a vida, é Ele quem vai nos regenerar, nos justificar perante ao Pai. Enviado para salvar, mas um dia Ele vai voltar. Esse dia irá chegar e para alguns será tarde demais. Muita atenção no que agora eu vou dizer. Se arrependa, irmão, para você não perecer. Seja livre da ira de Deus em Cristo Jesus, que carregou, levou seus pecados a ser morto na cruz. Tem que morrer para viver. Parece loucura, mas é desse jeito. É necessário nascer de novo se você quiser. Entra no reino. Vem comigo, eu vou dizer que Jesus ama você. Mas é necessário se arrepender para você não perecer. É preciso se renunciar, negar a si mesmo, sua cruz carregar. É mais ou menos assim. Bacana. É interessante, Silvio, assim, eu acompanhei um pouco dos vídeos, né? Você compartilhou com a gente um pouco do material e nós vimos que em diversos lugares, né? Você teve a oportunidade de cantar na Avenida Paulista, no Viaduto, nas comunidades, nas lajes, em vários lugares. E como que é para você essa experiência? Como que é para você tá ali no meio daquelas pessoas, muitas ali às vezes estão só passando, muitas ali às vezes talvez não tenham oportunidade, eu não sei, essa é a minha curiosidade, muitas ali às vezes não têm oportunidade, não conhecem ainda Jesus, não tiveram oportunidade de ter um contato com o Evangelho, está ouvindo a palavra ali pela primeira vez, por meio da música. Como que é essa experiência de missão? Conta pra gente um pouquinho. Então, a gente tem 2 partes a respeito das pessoas nas ruas. Algumas têm uma visão errada do evangelho, porque o modelo de evangelho da maioria das pessoas é aquele que a gente é acostumado a ver na televisão. Sim. São referências erradas. Né? E outras não conhecem de fato o evangelho, porque o evangelho é algo simples.
Não tem sujeira, é algo limpo, é algo gostoso de se ouvir quando entra no nosso coração. E às vezes tem até levantes. Às vezes as pessoas falam, não, você não fala isso porque você vai dividir os irmãos, principalmente quando a gente fala de falso profeta. É umas pedradas que a gente toma. Então, a gente tenta mostrar, pela simplicidade da palavra, que não há barreiras para chegar até Jesus e muito menos a Deus, que o caminho é Jesus. É simples, é se arrepender, crer no Evangelho e será salvo. Não tem barganha com Deus. Esse Evangelho da TV não representa o Evangelho de Cristo. É isso que a gente fala para as pessoas. E tem sido aceito. Algumas pessoas rejeitam e, principalmente, os mais que rejeitam a gente são os religiosos evangélicos. É uma realidade das ruas. Agora, Silvio, você falou da rejeição, eu queria perguntar para você a respeito de preconceito. Existe muito preconceito quando a gente pensa em evangelizar usando ferramentas diferentes, como o rap, por exemplo, nessas comunidades? Nas comunidades não existe, existe em algumas igrejas. Mas depois que as pessoas ouvem o rap, presta atenção na letra, que nem uma vez eu fui cantar numa igreja de tradição para vários pastores. Aí já me olharam por causa do estilo e tal. Aí eu presto atenção na letra, que eu gosto muito que a pessoa preste atenção no que eu estou cantando. Sim. Aí depois os pastores começaram a me convidar para ir na... Nossa, eu não gostava de rap não, mas depois que eu vi a sua música eu achei legal. Falei, glória a Deus. Amém. E assim, as pessoas não veem muito assim o cristão como uma pessoa de terno e gravata, com a Bíblia embaixo do braço, não que a gente não tenha a nossa Bíblia, mas não vê nesse estilo, no estilo das streets, que a gente fala que é das ruas. E a gente vê que assim, a gente tem a decência, né? A gente sabe como se vestir e tal, mas a gente crê que o importante é o que sai de dentro para fora, é o nosso caráter. Tem até uma música que eu fiz que fala sobre isso, sobre o caráter, né? E isso o Espírito Santo vai dando discernimento sobre como você deve andar, como você deve se comportar. E para isso é muito importante a leitura da palavra também, para a gente conhecer a Deus, conhecer o que o Pai quer de nós. Mas, assim, é muita rejeição, principalmente como eu falei, dos religiosos evangélicos. Uma mensagem para quem está acompanhando a programação, para quem está aqui assistindo Notícias do Bem, que você pode compartilhar, assim, de missões mesmo, de se envolver com missões urbanas, né? Porque eu sei que você participa também do projeto Resgate, eu sei que você está trazendo até aqui, ó, no boné dele, ele está trazendo um mensageiro, está trazendo a mensagem aqui também nos estúdios, você carrega isso com você, né? É viver isso, é aquela, a gente fala fé e trabalho, né? É isso, é a gente saber qual é o nosso papel e a gente viver isso, né? Viver o evangelho constantemente, né? Por favor, Silvio. Então, biblicamente falando, a gente sabe que Jesus ordenou a todos, né, ir de pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu não vejo isso como peso. E vocês que às vezes ficam com receio, que falam, mas é difícil, não é difícil. Tudo é questão de começar. Depois que você começa, você não quer parar. Eu conheci uma missionária no Rio, que ela falou, quando você faz missão, você começa a pegar o gosto, e até hoje eu faço muitas viagens missionárias. Semana que vem eu estou indo para o Vale do Jequitinhonha, eu vou ficar uma semana lá. E assim, eu peguei o gosto. E o que eu digo para vocês é, vamos obedecer a Jesus, a gente já obedece assim no caráter, né? Na caminhada com Ele, mas falta uma coisa que muitos, infelizmente, não estão fazendo. O pastor Arival até pregou ontem, que Jesus falou que a gente precisa de trabalhadores. Que a seara é grande, mas são poucos os ceifeiros. E esses ceifeiros somos nós, eu e você. Às vezes você se acha até menos importante porque você não canta, porque você não prega, mas Deus te deu outro dom, outro talento para ser usado, porque dentro do corpo de Cristo, todos nós somos importantes, nenhum é menos ou mais importante que o outro. Então vamos para a rua, deixa Deus te usar, prega o evangelho a toda criatura. Isso aí, boa mensagem. Queria que você deixasse os seus contatos, né? Quem quiser conhecer o seu trabalho, quem quiser te acompanhar nas redes sociais, quem quiser acompanhar, né, assistir os clipes, né, são vários clipes das músicas deles, vale a pena acompanhar o seu trabalho. Deixa os endereços pra gente aí, Samuel. Então, a página no Instagram, Mensageiro Rapper Cristão. Tem que colocar lá, Mensageiro Rapper Cristão. No YouTube tá a mesma coisa, Mensageiro Rapper Cristão. Telefone aí para quem quiser contatar, para fazer evangelismo, fazer trabalhos aí, é
948927134. 948927134. Tá, o endereço tá aí na tela para você, @mensageiro_rapper_cristão. É só procurar aí nas redes sociais, né, no YouTube, no Facebook, no Instagram, você vai encontrar o perfil do Silvio. Vale a pena você acompanhar o trabalho do Silvio, conhecer mais profundamente o trabalho também, conhecer as letras, enfim, conhecer esse ministério, né, de evangelização que ele vem desenvolvendo, não só nas comunidades, mas pelas ruas das grandes cidades também aqui, não só do estado de São Paulo, mas de todo o Brasil. Silvio, obrigado pela sua participação com a gente aqui no nosso Notícias do Bem. Ótimo papo, que Deus continue abençoando sua vida e seu ministério. Amém, eu que agradeço aí o convite. Mandar um abraço para meus irmãos de fé aí, Elton, Marcão, Dudu Nascimento, Zé Paulo, todos aqueles aí que com coragem e ousadia estão somando com a gente nas ruas aí pregando o evangelho. Agradeço aí aos irmãos da Presbiteriana, agradeço a Tainá, agradeço meu irmão aí de coração também pela oportunidade e glória a Deus por essa porta aberta aí para a gente poder estar falando um pouco do trabalho onde Deus é muito glorificado. Espero que você esteja assistindo, glorifique o nome dele também, porque não é nada para nós, é tudo para ele. É verdade, obrigado mais uma vez. Silvio Gomes, rapper e evangelista, falando desse projeto Onde 2 ou 3 aqui no encerramento do nosso Notícias do Bem, desse feriadão. Acabou, Tainá. Acabou. Nosso encontro é de segunda a sexta, sempre às 11h30 da manhã, com horário alternativo às 6 da tarde. Você já sabe, né? Que você pode ver e rever todos os programas, né, além do Notícias do Bem, quando e onde você quiser, no canal IPP Play. Muito fácil, acesse youtube.com/ipplay, faça a sua inscrição, ative o sininho, receba as notificações, compartilhe com a família, com os amigos. O IPP Play é o primeiro canal de streaming cristão reformado, gratuito, 24 horas por dia na internet. Agora tem Marcos Melo e os seus convidados especiais no Conversa da Tarde. A gente volta amanhã com mais informações para você. Até lá, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.